a enorme pressão para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nomeie imediatamente seu ministro da Economia, ou da Fazenda, se a pasta voltar a ser desdobrada em 2 ou 3, além de Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento. No primeiro governo Lula, Antônio Palocci foi o titular da Fazenda até 2006, com um claro perfil liberal, que era fortalecido por Henrique Meirelles no Banco Central e contraposto pelo desenvolvimentista Guido Mantega no planejamento. Depois, o equilíbrio mudou, com a queda de Palocci em 2006 e a transferência de Mantega para a Fazenda, onde permaneceria até 2014. O pensamento mais liberal continuou controlando o Banco Central. Meirelles somente sairia em 2010 e recebeu uma compensação frágil com a nomeação de Paulo Bernardo, próximo a Palocci, para a pasta do planejamento naquele momento. Na opinião de vocês, qual o perfil de quem deveria assumir a principal pasta da economia? Alguém mais próximo à agenda do mercado, ainda que seja petista, como ocorreu em 2003, ou alguém mais próximo da crítica ao neoliberalismo, mais próximo das chamadas ideias desenvolvimentistas, como foi o caso de Guido Mantega após 2006. Aqui no Brasil, a gente já descobriu que as pessoas adoram escalar a seleção brasileira e o ministério do governo Lula. Então, eu não vou pedir a vocês nomes necessariamente, mas a ideia é o perfil. Eu vou colocar logo na fogueira a nossa convidada estreante de hoje, Lígia Toneto. Bom, boa noite, Breno, boa noite, Vanessa, boa noite, Milton, boa noite a todo mundo que nos assiste. Bom que a gente começa com uma pergunta fácil aqui, né, Breno? Uma pergunta simples aqui para a gente debater. Acho que é o que tem sido a angústia aí de todo mundo. E tem rolado, como você falou, um monte de especulação do pessoal que quer ser o técnico aí ou do time da seleção, ou quem vai definir os ministérios. Eu acho que o governo Lula, nesse período da transição e ao longo da campanha, conseguiu juntar muitas forças, e eu acho que o governo vai ser um reflexo disso, né? De conseguir fazer uma composição, mas que tenha como prioridade conseguir fazer com que a agenda que é prioritária consiga avançar. E eu acho que nesse sentido que tem sido, inclusive, o instrumento de pressionar para que tenha uma nomeação do ministro, que é a tramitação da PEC, ela sinaliza a necessidade que a gente tem de que, apesar de o que for necessário que a gente consiga compor para governar, tem uma agenda básica, que é conseguir garantir o Bolsa Família de R$600, é conseguir com isso abrir espaço para que tenha a volta de programas sociais, é recuperar o orçamento da saúde, recuperar o orçamento da assistência social, o orçamento para alimentação escolar, que foi cortado. Então, acho que tem uma agenda prioritária que é essa, que depende da gente conseguir articular, que tenha mais forças para que a gente conseguir passar isso. Eu não sei exatamente quem vai escalar isso no final das contas é o Lula, mas eu sinto que nessa composição, o que tem se desenhado, e eu vejo com bons olhos, é que o ministro da Fazenda tem um perfil político. Ele tem um perfil de conseguir articular, de que seja alguém próximo e de confiança do Lula, para que consiga que essa agenda que é prioritária consiga avançar. Mas é claro que a gente sabe como é necessário que tenha um trânsito com o mercado, porque tem gente que não é eleito que tenta governar no país, né? Eu acho que o mercado tenta exercer esse tipo de pressão sobre qualquer discurso que sai, qualquer notícia que vaza, tem um instrumento de pressão com o que faz com a Bolsa, a taxa de juros. Então, eu acho que a gente conseguir combinar um perfil que tenha uma capacidade política para fazer com que a agenda prioritária do governo, de colocar os pobres no orçamento, os ricos no imposto de renda, de conseguir fazer política social e política de crescimento econômico, de conseguir ter uma agenda ambiental avançada e, com isso, atrair investimento externo e mudar o que foi esse período do governo Bolsonaro, acho que é o prioritário. E, para isso, eu acho que tem que ser alguém muito próximo do Lula, de muita confiança, porque é uma pasta que vai enfrentar uma conjuntura difícil internacionalmente, e a gente não pode depender dessa conjuntura eventualmente mudar. Tem que ser alguém que esteja à frente para conseguir aproveitar uma eventual conjuntura internacional que tem uma reversão positiva, mas enfrentar também um mau momento. Para isso, acho que tem que combinar uma capacidade de articulação tanto com o Congresso quanto de mais atores econômicos, mas que consiga ter essa característica que é necessária que tenha de conseguir dialogar com os movimentos sociais, de conseguir ter uma agenda ampla, de conseguir fazer com que o programa que foi eleito nas urnas seja de fato implementado.
Quer dizer, na sua opinião, teria que ser um ministro da Fazenda petista. Eu não acho necessariamente isso, assim. Eu acho que falar que tem que ser necessariamente petista, eu vejo com bons olhos se for um ministro da Fazenda petista. Eu acho que, sem dúvida, o PT tem que estar contemplado no que vai ser a equipe econômica. Não necessariamente no Ministério da Fazenda, mas eu acho hoje que tem boas probabilidades e vejo isso com bons olhos. Bom, perfeito. Vamos passar para a Vanessa. Aliás, sempre foi um petista o ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma. Às vezes um petista mais à direita, às vezes um petista mais à esquerda, mas sempre foram petistas. Vanessa Martina Silva com a palavra. Ai, doeu. Pegou meu calcanhar de Aquiles aqui. Economia é uma área realmente... Pegou o calcanhar de Aquiles do Neymar também, ele está fora. Tá caindo até agora, coitado. Bom, economia realmente. Vou aí fazer um pouco coro com a Lígia, que é quem realmente entende, mas eu quero cravar. Eu acho que a economia tem que ficar na mão de um petista, sim, de uma pessoa muito de confiança do Lula. E aí eu estava dando uma checada aqui, que eu tinha visto isso por cima hoje à tarde, que estão ventilando fortemente o nome do Haddad. Eu acho que é uma figura interessante e que cumpriria de uma maneira bastante interessante esse papel. Por quê? Porque é de confiança estrita do Lula, é um petista, que não é aí o petista dos sonhos, talvez, mas é isso. E acho que consegue transitar nesses mundos, o mais tucano dos petistas. Eu acho que o Haddad conseguiria ter um trânsito necessário com o tal mercado, embora ele não seja o nome favorito, né, do mercado. Outro nome que está sendo cogitado é o Pércio Arida, né? E aí teria a dobradinha do Haddad e o Pércio Arida. Bom, eu acho que essa figura, não sei se vai ser Haddad ou não, e também não estou defendendo o nome do Haddad, mas é uma figura que me agradaria se fosse. Ele tem um papel, essa pessoa vai ter um papel primordial, porque não só a questão da fome, que é óbvio, o governo ele tem que estar comprometido, seja ele quem for. Eu acho que mesmo que seja um nome aí não tão ligado à esquerda, que seja colocado, vai ser uma pessoa que vai ter que cumprir a agenda política do Lula, né, para não cometer estelionato eleitoral, uma coisa óbvia. Agora, a questão não é essa, isso é óbvio. A questão é, a gente precisa reindustrializar o Brasil. E para fazer isso é um desafio que eu acho que não se cumpre em 4 anos. Mas é preciso pautar e trazer empresas novamente, é preciso criar outra matriz de desenvolvimento. Essa figura que vai estar aí na economia, não sabemos, né, como você já colocou, se vai estar agregado ou não o Ministério. Eu acho que não. Essa figura tem ainda um desafio maior do que colocado nas outras gestões petistas, que é o compromisso ambiental, que vai precisar esse compromisso vai precisar ter uma resposta muito mais eficiente do que foi dada anteriormente nas gestões Lula-Dilma. Então, bom, é isso. Resumindo a pergunta, eu espero que seja um perfil, e eu acho que deve ser um perfil mais progressista, e eu acho também que deve ser, neste caso, acho que é essencial, precisa ser ligado ao PT e à figura do Lula. Antes de passar a palavra ao Milton Temer, só dizer o seguinte para os nossos 2 convidados estranhos, o próprio Milton e a Lígia. Quando eu faço assim, não é porque eu estou doido querendo virar maestro, é só para avisar que o tempo de 3 minutos está acabando. Também não está chamando os ETs? É só para avisar. Eu sempre achei que você queria ser uma versão de Jô Soares. Eu precisaria ganhar muitos quilos e, mais que tudo, muito talento. E tem que botar um conjunto musical no fundo. Milton Temer com a palavra. Bom, existe um problema concreto nessa pergunta. Uma coisa é o perfil do ministro que eu quero, outra coisa é o perfil do ministro que eu acho que vai acontecer. Eu acho que nós vamos ter um ministro para implementar, no máximo, lamentavelmente, uma linha social liberal sem grandes ousadias, fazendo algo parecido com o que o próprio André Singer, porta-voz do primeiro mandato de Lula, e que continua lulista até hoje, qualificou naquele livro dele, Os Sentidos do Lulismo, em que ele definia o governo de Lula
como um pacto conservador de alta intensidade compensado por um reformismo fraco. Nós não teremos mais do que isso. Agora, eu acho que isso é uma tragédia. E o que me preocupa é que, pelo que eu vi das intervenções anteriores, que são duas companheiras de esquerda, progressistas, informadas, avançadas e certamente querendo uma sociedade muito diferente da que nós vemos, é que existe um entorpecimento geral para a aceitação da acomodação. Ou seja, nós estamos considerando natural, sem discutir o que vem junto, a indicação de nomes que, pelo que estão compondo, não pode ser algo que vai romper com o modelo neoliberal, vai arranjar uma forma de disfarçar a saída do teto de gastos, mas sem preocupar muito o sistema financeiro privado, que vai continuar controlando o Banco Central, que é autônomo em relação ao governo, e vai ser autônomo em relação ao governo Lula, mas vai continuar subordinado ao sistema financeiro privado. Porque todo diretor de Banco Central sai do sistema financeiro privado e já está preparando seu emprego futuro neste sistema privado. Então, uma coisa é o que vai ser. Eu acho que isso é o que vai ser. O que eu quero é outra coisa. O que eu quero é um enfrentamento concreto para que não haja um retorno por desmobilização, por acomodação, porque a direita, diferentemente de 2002, quando tínhamos uma direita, no contexto da maioria silenciosa, a maioria silenciosa daquela época, hoje, saiu do armário, ela é mobilizada, organizada e grande parte dela armada. Então, objetivamente, eu acho que nós tínhamos que ir com políticas reais de enfrentamento do grande capital, porque sem enfrentamento do grande capital e com a prevalência dos lucros do sistema financeiro privado, nós não teremos um aumento de empregos, nós não teremos um desenvolvimento mais democrático, nós não teremos distribuição de renda, porque o regime capitalista não opera nessa lógica. E principalmente por isso. Então, eles fazem umas concessões no campo do identitarismo, invocam essa ideologia do empreendedorismo e as pessoas entubam. Então, há uma diferença. O que eu acho que vai ser é um governo moderado, social-liberal, que eu lamento, porque quando o Lula, o melhor momento da campanha dele, quando ele esteve mais distante nas pesquisas dos que concorriam com ele, é quando ele defendia uma situação mais radical, quando ele falava abertamente, enfim, do teto de gastos, quando ele falava abertamente, de forma ostensiva, que se tratava de realmente implementar uma economia voltada para, não para manter a meta de inflação, mas sim para criar uma meta de crescimento democrático. Eu acho que era esse Lula seguir por esse projeto, me terá na primeira linha de defesa do seu governo, mas acho um pouco difícil.